Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus lhe abençoe. Nós estaremos hoje no nosso último devocional nesta série de 2 aos Coríntios. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco. Que Deus abençoe a sua vida. E quero também dar aqui algumas informações importantes. A partir do dia 14 de setembro, nós vamos iniciar os nossos cultos presenciais em São Miguel do Passa Quatro. Você de São Miguel do Passa Quatro região é o nosso convidado. Nós teremos cultos no domingo às 19h30 e teremos cultos na quarta-feira às 20 horas da noite. Em Goiânia nós continuaremos tendo culto às quinta-feira às 20 horas e domingo às 19h30 também. Na congregação da Arapuca, nós teremos culto na terça, que é o culto dos lares, às 20 horas. Sexta-feira, culto presencial no templo, às 20 horas. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã no domingo. No culto de domingo, nós teremos duas equipes. Uma equipe estará em São Miguel do Passa Quatro, outra equipe estará em Aragoiânia. E revezando, uma semana, uma equipe vai para um local, outra equipe vai para outro local. Foi a forma que encontramos de manter os trabalhos abertos. Tá bom? Vocês estão convidados para os nossos cultos em Aragoiânia, para os nossos cultos em São Miguel do Passa Quatro, para os nossos cultos na Arapuca, na Fazenda. Todos vocês. Vamos ler o texto? Verso 21. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amados, quando Paulo fala para nós que nós temos um ministério que é reconciliar as pessoas com Deus, ele está dizendo que a partir de agora você é uma nova criatura, você foi constrangido pelo amor de Deus e você vive pelo amor de Cristo e você vive agora por aquele que morreu por você, que ressuscitou por você. Então você quer reconciliar as pessoas. De que forma? Falando de Cristo, falando do Evangelho para elas. Não falando de você mesmo, mas falando do Evangelho. É o Evangelho que tem poder para transformar uma vida, não nós. Nós falamos. Quem transforma é Deus e quem convence é o Espírito Santo. Então você precisa ter a atitude de levar pessoas à reconciliação com Deus, que é uma função sua como igreja. Não é uma função apenas do pastor, não é uma função apenas da, da, do colegiado, do presbitério, das mulheres em ação. É uma função de todos, de toda a igreja que está nesse mundo, vivendo, caminhando, andando e servindo ao Senhor. E, e nós temos, por parte disso, muitos benefícios. E veja bem, Paulo vai dizer que Deus tornou pecado por nós em Cristo. Em Cristo, Deus tornou pecado por nós. Ele diz: aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós. Cristo se torna maldito por causa do nosso pecado. Ele vai para o madeiro por causa do nosso pecado, não por causa do pecado dele, que ele não teve. Então, todos os nossos pecados foram depositados na reconciliação que Cristo fez com o Pai por nós. Então, os meus pecados que eu cometi até esse exato momento, os meus pecados que eu irei cometer, eles já estão imputados, colocados, anexados na obra de Cristo, que se tornou pecado por mim e por você, sendo ele uma pessoa justa, perfeita e que não tinha pecado. Então, isso é gracioso. Só isso mostra o quanto este amor de Deus nos constrange ao ponto de vivermos por ele e para ele.
E se você não vive por ele e para ele, se você não concorda com o que eu estou dizendo, é que você não crê nele. Você não crendo nele, não tem benefício nenhum essa obra aqui. Essa obra é para quem está reconciliado com Cristo, com Deus através de Cristo. Então nós precisamos ter noção, nós precisamos ter a capacidade de entender isso, que você é o pecador, mas Cristo se fez pecado por você. E ele fala mais uma coisinha. Ele fez isso para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Existe um termo teológico que diz assim: nós somos justificados pela fé. O que que é ser justificado? É se tornar justo por alguém. Nós nos tornamos justos por Cristo através da fé. O mecanismo foi a fé. O autor desta obra foi Cristo. O mandatário desta obra foi o Senhor. O que provoca a transformação é o Espírito Santo. Mas você só consegue ser justo por meio destas ações e não por meio de você mesmo. E o justo que está sendo dito aqui é aquele que vai chegar diante do tribunal, tribunal que é falado aqui no próprio texto, né? Quando você chegar diante deste tribunal, e ao chegar diante deste tribunal, vai ser lida as suas obras boas e más, entretanto, você já está justificado. E as tuas obras estarão debaixo de uma autoridade maior que é Cristo Jesus. E aí você é absolvido de todo este pecado e é considerado uma pessoa justa e salva. Então, hoje você já vive essa justiça de Deus porque você creu e é uma nova criatura, como o texto diz. Agora, você que ainda não creu, Paulo continua fazendo o apelo, e nós também. Reconcilie-se com Deus para que você viva essa justiça de Deus. E é interessante que muitos textos bíblicos, alguns salmos, se eu não me engano, o Salmo 87, alguma coisa assim, ele vai falar que a justiça e a paz, elas estão entrelaçadas. E realmente é isso. Quando você se torna uma pessoa justa, você tem paz com Deus. Você passa a ter acesso a Deus que você não tinha. Oração, comunhão, jejum, leitura da palavra, evangelho em um contexto geral. E você passa a ter paz de Deus, que é aquela que fala nas cartas de Paulo, que excede todo entendimento, que vai te transformar e te dar condições de viver em meio a tribulações. E vai te dar paz nos seus relacionamentos. Você não consegue essas pazes, né? Sem ter a justiça de Deus. É primordial a justiça de Deus para alcançar a paz. Não dá para separar as coisas. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldades em encontrar paz legítima em nosso momento de vida, em nosso país, em nossa sociedade, porque não há justiça. A justiça ela tem sido, ela tem agido e já muitos, eu acredito que desde a formação do nosso país, ela age de uma forma incorreta. E esta justiça que não é imparcial, mas é parcial, ela atrapalha a ter paz. Isso nós vemos que muitas vezes pessoas que cometem crimes hediondos estão soltos e isso não é favorável à paz. Então eu quero deixar aqui esta orientação para os irmãos. Você quer ter justiça de Deus? Reconcilie com o Senhor e você encontrará paz e justiça. Que Deus lhe abençoe. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este momento ao Senhor, bendizemos o teu santo nome e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome santo de Jesus Cristo, eu entrego todos aqueles que estão vendo e ouvindo esta mensagem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.